Gente, bom dia. Estamos aqui para mais uma Confraria Agrária. Tem sido uma série muito bacana. A gente está gravando às quartas-feiras, às 10 da manhã. E eu venho fazendo uma promessa aqui já há algumas semanas de que quando a minha internet estiver boa, a gente vai ao vivo. Isso ainda não aconteceu, tá? Então, a gente está gravando aqui e depois vai ao vivo. Quer dizer, depois vai ao vivo. Depois vai ser publicado no YouTube e nas plataformas de áudio também. A Confraria Agrária tem uma conotação de comunidade de prática. A gente se encontra aqui para discutir assuntos que a gente quer discutir, que a gente quer desenvolver, né? Habilidades que a gente quer desenvolver, assuntos que a gente quer discutir para aprender ou para entender. E tem sido muitas vezes um bate-papo, um podcast gravado com amigos e tal. E às vezes eu trago algumas coisas da minha cabeça, que eu estou estudando, que eu estou... Enfim, que eu estou organizando pensamentos em função dos clientes, dos alunos, e tenho compartilhado aqui. Dizem que, não sei se é verdade a história, mas dizem que perguntaram para o Max Planck, né, que foi o cara que começou o lance da física quântica, como é que estava o avanço da teoria da física. E aí ele dizia que a física avançava um funeral por vez, no sentido de que a coisa só avança quando o pessoal mais velho, muito dogmático, passa dessa para melhor. Um tempo atrás eu assisti uma aula do Gabe Brown, que é um consultor americano, que usou muita coisa do Calegari, que é um consultor brasileiro, que fala sobre plantio de cobertura. E o Gabe Brown estava citando essa frase em relação ao progresso das abordagens ecológicas no campo. E aí ele fez essa brincadeira, né? Diz que a agricultura ecológica, ela progride, né? Um funeral por vez. Eu acredito que a gente não precisa esperar tanto e acredito que a gente pode se juntar e fazer as coisas de uma outra maneira. A gente precisa largar a mão da preguiça, é uma preguiça intelectual, moral, ética e ecológica. Quando a gente sabe que tem pessoas que encontraram soluções em outros lugares e a gente adota a mentalidade das desculpas ao invés da mentalidade da curiosidade, do teste, da implementação, a gente participa dessa vagareza com relação ao viver agrário que a gente precisa. Nós não temos soluções que grande parte delas não passem por desinchar as cidades. É impossível nós conseguirmos ser ecologicamente éticos, é impossível a gente ter uma coerência com relação ao que a gente diz defender e o jeito que a gente vive, se nós estivermos majoritariamente nas cidades. As cidades são eventos passageiros, como dizia o Lutzenberger, são ecossistemas artificiais mantidos por combustíveis fósseis. E nós sabemos que os combustíveis fósseis vão ficar cada vez mais caros e, em função disso, as pessoas nas cidades estão cada vez mais arregimentadas, vigiadas e cerceadas de seus direitos, inclusive o direito a um alimento de qualidade. Então, cada vez mais nas cidades, as pessoas terão menos acesso à energia disponível no sistema. Energia disponível, estou falando de combustível fóssil mesmo, né? Que é a nossa matriz principal. E aí, nesse sentido, a gente precisa se organizar no campo, a gente precisa se organizar em torno de ideias que sejam energeticamente eficientes, a gente precisa se organizar em torno de ideias que sejam realmente descolonizadoras. O viés da pertença a partidos políticos, da macropolítica no campo, ele é menos eficiente. No campo é mais eficiente você ter uma pertença ao seu território e se articular localmente. Isso independente da sua inclinação. Né? Se você é um anarcocapitalista e quer defender liberdades, você vai ter mais chance de fazer isso se você simplesmente se conectar com seus vizinhos. Se você é um marxista e acha que nós precisamos entender a luta de classe, dê exemplo da luta de classe, se identifique com seus vizinhos, seja uma pessoa que compõe a classe de agricultores de uma região e passe a defender essa classe. Os agricultores da agricultura familiar, eles não estão envolvidos com o modelo químico porque eles acordam de manhã pensando como envenenar o território deles. Eles estão nesse paradigma porque eles foram convencidos a entrar nele, por bilhões de dólares todo ano. Então, a Confraria Agrária tem essa intenção
de aproximar as pessoas, de trazer exemplos, inspirações e cultivar essa atitude proativa com relação às soluções. Nós precisamos diminuir a distância entre o que a gente estuda e acredita e o que a gente pratica no dia a dia. O Paulo Freire já falava sobre isso, né? Então, essa confraria agrária, na última eu fiz uma leitura de vários livros, né, que tem a ver com a ovinocultura, e vocês vão, daqui a um tempo, vai estar disponível aí também nas plataformas de áudio e vídeo. E aí a gente, da semana passada para essa, com alguns alunos e clientes, a gente começou a falar muito sobre a questão das galinhas caipiras, né? Uma maneira da gente começar a fazer uma inclusão animal nos nossos sistemas que aumenta a nossa eficiência energética. Ciclagem de nutrientes, usar os animais, por exemplo, para pegar os resíduos da cozinha, usar os animais para pegar os resíduos de uma horta, de um sistema florestal, e começar uma produção no nível caseiro de ovos caipiras, de frangos e tal. Então, a discussão, dando aqui um contexto para vocês, é uma discussão de subsistência primeiro, para que depois possa ser pensado um negócio. E aí, a gente lembrou do Ayrton do Sítio Passo Preto, amigo e aluno, já estudou comigo, e ele tem feito um experimento com as galinhas, né? Tentando descobrir como alimentar, como manter, e mais recentemente tem feito também uma seleção genética dessas galinhas para que elas sejam galinhas sem frescura, galinhas que não precisem de muito insumo, galinhas que sejam precoces, que sejam saudáveis e tal. E ele muito gentilmente aceitou conversar comigo, ele não é muito da internet, mas ele aceitou e hoje a gente vai conversar um pouquinho então, entre outras coisas, sobre a criação de galinhas caipiras. Seu Ayrton Passo Preto, bom dia, meu velho. Bom dia. É um prazer estar aqui. Nunca mais eu tinha participado, né, dos encontros ao vivo, então é bem legal estar aqui hoje. Eu fui te buscar, rapaz, não deixe sumir não. E aí, você tá bom? Tirando o marimbondo aí no olho aí? Tirando o ter-sol aqui, tô bem. Tô bem. Joia. Meu velho, a gente veio conversando aí, né, sobre as galinhas e aí tem várias coisas assim que as pessoas estavam com dúvidas que talvez a gente não consiga cobrir tudo hoje. A primeira assim, questão que a gente conversou bastante na semana passada para essa, aqui dentro da rede, foi o seguinte: o modelo, né? Um galinheiro móvel, um galinheiro com roda, sem roda, tela de galinheiro, enfim, né? A gente faz um galinheiro de cama profunda, a gente faz um galinheiro com alguns piquetes e, enfim. O desenho do galinheiro foi uma coisa que estava muita gente em dúvida, né? E comentando, mas aí eu chamei a atenção pro pessoal assim, falei assim, galera, até antes do desenho do galinheiro, acho que a gente precisa conversar um pouquinho sobre as galinhas em si, né? A gente trocou uma ideia na segunda-feira, aqui no encontro que a gente tem dentro do Sucessão, e, e aí um dos alunos, que é o Thiago, estava comentando, né, que teve uma experiência muito difícil com as galinhas, porque muito frágeis, né? As galinhas que vêm das granjas, para a gente criar elas de maneira ecológica. Como é que tem isso? Como é que você começou esse esquema das galinhas aí? Eu comecei com as galinhas tem 2 anos. Foi em agosto de 2023. E aí eu já comecei pensando nisso, né? Que eu queria galinhas sem frescura. Mas como eu precisava começar e eu não tinha muito recurso e nem contato para poder já comprar os animais que eu queria, né, encontrar esses animais, eu fui aceitando presentes. Algumas pessoas me deram algumas galinhas. Eu fui aproveitando pessoas que eu encontrava que estava acabando com a criação e eu comprava galinha barata. Então, é, as primeiras galinhas já vieram de raças diferentes, de criações diferentes. Então já começou com a mistura. Eu já pensando nisso, né? Que eu ia misturar tudo e depois fazer a seleção, né? Ô, Ayrton, desculpa te interromper, mas eu vou dar um passo ainda antes, um passo atrás aí. Por que você começou com as galinhas? Assim, porque eu queria comer ovo e carne de. Porque
Eu tô aqui próximo da minha família, né? E meu pai tem uma fazenda em outra localidade, e aí ele cria galinha. Então, sempre criou, né? Então, eu sempre comi ovo de verdade, né? Carne de verdade, de galinha. E aí, quando eu retornei pra cá, pra vir mudar pro sítio e tal, e eu comecei a ir atrás de ovo, e aí eu só encontrei aqueles ovos caipira fake, né? Que é o caipira moderno. Como é que Que é é, o caipira moderno aí? Explica pra gente aí. que é aquela criação onde o pessoal faz um piquete, porque galinha caipira tem que ter acesso à área externa, né? A pessoa faz um piquete, faz um galinheiro e solta as galinhas dentro. E aí a galinha só come ração do agro e anda solta. Então tipo assim, é um ovo que tem uma qualidade melhor do que o ovo de granja, do que as galinhas de gaiola, porque enfim, a galinha tem um bem-estar animal, a galinha anda, pega sol, tem uma vida melhor, né? Então isso reflete no ovo, mas ela continua comendo a mesma coisa, que é a ração. Então não tem como o ovo ser muito bom, né? Então aquele ovo aguado, vocês já devem ter comido esse ovo já, aquele ovo, enfim, de A supermercado, né? maioria, a maioria das pessoas só come esse aí. Na feira, e assim, esse ovo caipira de verdade mesmo, que era o que a gente encontrava antigamente, você é muito raro encontrar. Você chega na feira e tá todo mundo com esse ovo. Às vezes a pessoa tá vendendo uns ovos pequenininhos, quer dizer, é de galinha pé dura, né? É de galinha mestiça. Porém, a galinha só tá comendo ração. Quando você vai comer o ovo, você vê que o ovo é aguado também. Então, às vezes é ovo colorido, ovo pequeno, mas a alimentação. Aí é isso, foi nesse sentido. Eu conheci um cara aqui no Rio Grande do Sul, não vou falar o nome dele para respeitar a privacidade dele, mas enfim, um cara muito bacana, e ele foi diagnosticado com alergia a ovo. Comia ovo e passava mal. E aí ele um dia resolveu fazer um experimento e tal e comeu ovo de galinha criada solta. Mas solta mesmo, porque as galinhas de terreiro que não recebem nada, só o resto de cozinha e acabou. Aí o cara não tinha alergia. Então, na verdade, ele descobriu que ele não tinha alergia a ovo, ele tinha alergia ao transgênico, né? A alimentação transgênica da galinha. Provavelmente resíduo, né, de glifosato, essas coisas, né? Mas vamos lá, então você tinha essa vontade aí e eu tenho um negócio interessante aqui, né? Que eu acho que as galinhas elas são uma maneira, né, da maioria das pessoas começarem a criar animais, porque a criação animal, para quem nunca fez, ela é um pouco desafiadora, né? Você lidar com a morte de animais maiores, ter que compostar, ou ter que, enfim, ter que lidar com a morte mesmo, né? E lidar com cuidado com os animais. E aí tem uma outra questão também das galinhas que eu acho interessante, que, que é trazer para as pessoas que o compromisso diário com a propriedade, na verdade, é uma bênção e não é um sacrifício. Porque, e a gente vem conversando sobre isso, né, Ayrton? Eu e o Ayrton, a gente tem uma religião ecológica. A gente vê milagres no dia a dia. E a gente vinha conversando sobre isso, né? A quantidade de milagres que a gente vê, assim, o quão maravilhoso é as pequenas coisas numa propriedade no dia a dia. E muita gente ainda preso, talvez, com ideias urbanas, né? De liberdade, entre aspas, fala assim, a propriedade é difícil porque uma vez que você coloca animal, você fica escravo da propriedade. Eu acho essa colocação muito, muito injusta, porque não é escravo, né? A gente cria uma simbiose, nós cuidamos da propriedade, nós cuidamos dos animais e nós passamos a ter uma saúde e uma nutrição que ninguém tem nos centros urbanos. E a outra coisa que me vem à cabeça, eu estou nesse processo de escrita do livro, que tem uma parte de lembranças com meu avô, né? O meu avô nunca deixou de tirar férias. Ele tinha animais, a vida inteira teve, né? Gado de leite, durante muito tempo a gente teve cabra de leite. O sítio tinha um bocado de... Era muito bicho, cara. E ele nunca deixou de tirar férias por causa disso, né? Sempre que tinha uma oportunidade de tirar férias em família, ir pro litoral, ou ir passear um feriado, alguma coisa assim e tal, ele sempre ia. E ele deixava o pessoal lá,
Normalmente ele tinha um ou dois funcionários, né? A vida inteira ele teve um ou dois, nunca teve muito mais do que isso. E, e aí ele falava assim, ó, se o cara não der conta de tocar quando eu não tô aqui, porque ele falava assim, porque eu não tô dando conta de ensinar pra ele o que ele tem que fazer, né? Então, eu acho que a galinha é um jeito bacana da gente começar a entender isso, né? Os ciclos fechando, o dia a dia. E na verdade não é você estar escravo do cuidar dos animais. É você integrar uma orquestra sinfônica, ecológica ali com os animais que vai melhorando a propriedade, né? E a galinha é um exemplo muito bacana disso, né, no dia a dia. E, assim, tem esse aspecto que tu falou, né? Você tem que planejar, se organizar, você tem que ter como tirar férias, né? Sair um dia e tudo mais, ter alguém ali para lhe substituir, porque realmente é um cuidado diário com os animais. Mas tem muitas. Assim, no meu sítio tem o sítio antes das galinhas e depois das galinhas, né? Os animais trazem alegria mesmo, assim, e traz um elemento a mais na. Eu não sei nem explicar, assim, eu acho que deve ser uma coisa ancestral mesmo, assim. É mais feliz, o sítio fica mais feliz quando você começa a ter animais ali, né? E incluir aquele cuidado na sua rotina. Como é que você pensou essa integração aí no começo? Você falou que já tem uns 2 anos que você está com isso aí, você já trabalhava com sistemas agroflorestais, você tem um trabalho, né, com paisagismo funcional, comestível e tal, você já tinha aí os sistemas florestais. Como é que foi como é que você, vamos lá, era para comer carne e ovo, mas e aí? Como é que você foi pensando elas, o sistema, como é que foi esse começo? Ah, no começo eu estava pensando só na subsistência, né? Só para ter realmente para mim assim e para dar vazão aos resíduos, né? As podas da floresta, o dente de colheitas, é o lixo da cidade, assim, do pessoal lá da minha família, alguns vizinhos lá. Então, já do começo eu comecei a recolher esse lixo orgânico da cidade também, de um hotel também que eu consegui. Então, no começo, no começo eu já dei destino a todo esse resíduo orgânico, né? E suplementando com milho. Funcionou bem? Funcionou bem aí, esse lance de você fechar os ciclos assim, buscando um resíduo orgânico em outros lugares? Então, funcionou no começo até 10 galinhas. Eu acho que com até 10 galinhas elas tinham a necessidade proteica ali garantida com esses resíduos e com as coisas aqui do sítio. Mas aí quando passou de 10, aí, aí eu comecei a ter uma queda de produção, as galinhas ficarem mais. Botando menos ovos mesmo, né? E aí eu tinha que escolher assim, o que é que eu ia fazer, assim, se eu ia reduzir o número de animais para poder a alimentação voltar a suprir que eu tinha, ou se eu ia suplementar de novo com soja, né? Do agro. Se eu ia comprar farelo de soja para poder dar às galinhas. Então eu logo no, sei lá, depois de um semestre assim, eu tive esse dilema e optei por comprar soja. Impossível nos agropecuários achar o farelo de milho crioulo, né? É, não tem. Assim, por aqui eu não encontrei e procurei mesmo, assim, não. Antigamente ainda tinha umas opções, assim, tinha farelo de licuri. Licuri que é um coco pequeno aqui da Caatinga, né? O pessoal vendia nessas lojas de agro e tal, mas isso acabou também. Que seria uma opção legal. E aí é isso, aí eu optei pela soja. Por quê? Porque a demanda por ovos aumentou. Eu comecei o pessoal da minha família querendo e cobrando, e também algumas pessoas querendo comprar e tal. E aí eu experimentei, como eu não tinha como na época, enfim, eu experimentei continuar com o número de animais, eu tava com 20 animais, 20 galinhas, e suplementando com a soja. E aí a produção aumentou, né? Fiquei produzindo muitos ovos,
E os ovos tinham uma qualidade assim que não é a qualidade que eu almejo, né? Que eu quero, que é aquele ovo 100% orgânico, de alimentação biodiversa, né? Mas também não é o ovo caipira convencional, né? Então é um ovo que tem Vo- consistência. Desculpa, você diria, você diria que isso é porque, na verdade, você suplementa com a ração e elas conseguem ainda grande parte da dieta no sistema? Isso. Porque é mais ou menos meio a meio. Metade da alimentação é milho e soja do agro, porque eu não encontro alternativa. E eu acho que se eu encontrasse seria uma fortuna, assim, não teria como nem. Porque assim, nesse esquema que eu entrei com 20 galinhas, implementando milho e soja, e com os resíduos orgânicos, as galinhas se pagavam. Pagava meu trabalho, eu consigo matar uma galinha, um frango toda semana e consigo 30 ovos por semana para mim. Então, que eu como bastante ovo, eu como uns 5 ovos por dia. Aí fechou, aí ficou num esquema bom para mim, assim, dentro do meu contexto, né? Só que a minha meta é sair dessa e realmente ir para alimentação 100% orgânica, né? Esses dias eu fiz aqui um estágio, né? Comecei um programa de estágio aqui na propriedade onde eu tô. Aí veio um pessoal aqui da Redondeza aqui e tal. Teve até gente que veio mais de longe, eu fiquei até feliz, assim, né? O pessoal interessado aqui. E aí um camarada que veio, gente fina, o cara, ele começou, né, a fazer produção de ovo caipira. Mas aí na hora que eu perguntei pra ele assim, caipira mesmo, ele falou, ah, Eurico, eu acompanho seu trabalho há bastante tempo e tal. Eu falei, caipira mesmo do jeito que você fala, assim, sem transgênico, a gente não consegue não. Aí ele falou assim, ó, eu faço parte daqueles grupos, né, do Senai, que o pessoal vem na propriedade, ajuda a fazer a contabilidade e tal. E eu já tentei fazer o plantio do milho para eu ter a produção do milho, aí o empreendimento do milho venderia para o empreendimento da galinha. Aí ele falou assim, ah, mas na hora que eu coloco para o pessoal que faz acompanhamento, o pessoal do departamento de extensão, os agrônomos e tal, o pessoal que vem, que eu quero fazer com milho crioulo, não tem muito apoio e a gente já fez o plano de negócio algumas vezes e a conta não fecha. Trator, insumo, colher as horas ali para debulhar, para fazer um farelo e tal, né? Na hora que você tenta fechar essa cadeia toda. Aí ele falando exatamente isso. Ele falou assim, olha, então assim, eu crio solto, né? Tem um galpão grande, solto elas todo dia e tal. Elas têm área aberta para viver, mas elas comem a ração. E esse lance da área aberta é uma outra questão ecológica, né? Porque elas sobrepastoreiam uma área. Elas adubo demais, né? Que tem um adubo muito forte, a galinha adubo demais e pastoreio demais numa área, vai ficando aquela área com o chão batido, né? Em volta, que é um tipo de degradação, né? Então, nos desenhos que a gente vinha discutindo aqui, antes de convidar você para a gente conversar hoje, eu estava conversando com o pessoal, falou assim, olha, tem o galinheiro móvel para 6 galinhas, né? Aquele galinheiro que é um andor assim, né? Um telhado, 2 águas. Tem uns com rodinha, tem outros que são 2 alças de cada lado e você levanta ele, né? O pessoal vai colocando na grama, vai mudando de lugar, ou então coloca em cima de um canteiro de horta. Tem um domo também, que tem eu esqueci o nome dela. Eu mandei para o João ontem, que é um outro aluno. É uma produtora da Austrália, né? Ela pegou aquele negócio dos domos e ela fazia uns domos de PVC. E aí ela aprendeu, arrumou um jeito, né, de fazer uma porta e de cobrir com a lona. E aí ela fazia o domo móvel, 2 pessoas móvel, né? E aí ela conseguiu passar para um número maior, acho que dava de 20 a 30 galinhas cada domo. Com puleiro, com as caixas e tal, bem leve assim de transportar. E a gente vem discutindo isso, né? As formas de fazer isso para a gente maximizar essa parte da dieta que fica por conta delas estarem livres, né? É paradoxal porque mesmo estando em gaiola elas estão livres, porque a cada dia elas têm uma área nova. Então tem insetos, tem grama e tal. E aí, por fim, aquele modelo já mais complexo, que é um galinheiro móvel e uma tela elétrica para você poder botar para rodar.
em todos eles, Ayrton, o gargalo é exatamente esse que você falou. É como que a gente fecha a conta da comida, né? E eu tenho colocado isso para as pessoas. Eu falo assim, olha, para a gente fazer a subsistência de ovo sem ração é mais fácil. Mas para você ter uma lucratividade com ovo realmente caipira, nessa escala, é difícil, porque a não ser que você consiga, que é o que você fez aí no começo, a não ser que você consiga um volume de resíduo orgânico confiável, e aí as galinhas passam a funcionar como composteiras, né? Como é que é o seu esquema físico aí das galinhas aí? Cama profunda? Como é que é o desenho disso aí? Tu foi falando aí, eu pensando várias coisas, o papo rende, né? É, eu Não, queria pode fazer ficar à vontade aí, não tem horário não. só um comentário assim, com relação à alimentação, assim, que a saída que eu tô vendo, que eu vou fazer, é substituir o milho por aipim, por mandioca. Que aí eu consigo tanto comprar orgânico, né, bem mais fácil, quanto produzir também bem mais fácil, né, porque tanto o plantio quanto colheita e processamento é mais fácil que o milho. E como que é com aipim? Você tem que fermentar? Como é que é isso aí? O aipim, se for o aipim, para quem não sabe, é a mandioca, né, que você não precisa, aquele que você come cozido e tal. A galinha come ele cru, você pode só processar e dar cru. Inclusive também a galinha, se você corta, você nem precisa ter uma forrageira, você só quebra um pouco, corta ali, ela mesmo vai picando e vai comendo. E o bicho, com o passar dos dias, a raiz vai fermentando, vai ficando mais mole e a galinha vai comendo mais. Então, pode ser de um jeito assim bem, bem rústico, mas também você pode fermentar. E aí, fermentando, imagino que vai ficar mais nutritivo, as galinhas vão comer mais rápido e tudo mais, né? E você também pode conservar. A questão do aipim é essa, assim, você só precisa, como é para galinha, então a coisa não precisa ter um padrão de qualidade para consumo humano, né? Não precisa estar mole, não precisa estar. Então você pode deixar lá no seu terreno e só colher quando você for dar para as galinhas. Ou então você pode montar uma estrutura com barril, com coisa, para deixar aquilo ali também fermentando e conservar também através da fermentação e ir dando aos poucos. Aí, enfim, só queria comentar esse parênteses assim com relação à alimentação. E a outra coisa é a da proteína, né? Como é que vou dar proteína? E aí a da proteína é criar larvas, né? A criação de larvas. Eu já crio aqui, mas eu tenho que melhorar, tá? É pouco, é o tanto de galinha que eu tenho. Mas a criação de larvas é basicamente você pega um resíduo orgânico, em vez de dar direto para a galinha, você monta uma estruturazinha para as moscas virem ali, depositar os ovos, nascer as larvas, e aí a galinha vai comer a larva. Esse aí, Ayrton, eu vi ele. Esse aí eu já. Esse, não, esse aí eu já vi ele funcionando de duas formas, né? Eu visitei uma propriedade na Austrália, o cara criou um balde, esses baldes que vêm com azeite de 20 litros e tal, os balde redondo, né? Ele, ele botava ali resto de laticínio e de produtos de proteína animal. E ele tinha uns 3, 4 baldes, e ele pegava os restos em restaurantes também, ele tinha os restos da propriedade, mas ele complementava com o resto do restaurante, e o pessoal separava para ele. E aí ele tinha esses baldes que tinha um sistema interessante, que a mosca entra e ela não consegue sair. E aí o balde tinha um sisteminha que a larva sobe e ela cai numa rampinha assim. Ele só botava os baldes ali e as galinhas ficavam sempre ali bicando ali. E o outro sistema que eu já vi que corre muito na internet também, que eu já vi sendo feito com vários graus assim de eficiência, né? Do muito bem feito até o mais ou menos. Aquele lance da mosca soldado, né? As caixas com papelão amarrado e tal, e a compostagem ali dentro. E aí você vai. A mesma história, né? As moscas vão saindo e tal, e a larva vai saindo e ela cai num lugar, o cara colhe aquilo ali e dá para as galinhas. Mas esses dois caras, para poder ter um plantel com mais de 20 galinhas, um deles tinha até bem mais, um deles acho que tinha quase 200, precisava de ter a ajuda das pessoas na questão do resíduo orgânico, porque ele não produzia aquilo tudo de resíduo. Então, assim, de novo, né?
a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque nem tudo que funciona bem na subsistência funciona bem como negócio. Uma subsistência abundante pode gerar um excedente de lucro. Você vai vender ovo caipira para quem quer realmente valorizar aquilo ali, você pode cobrar bem caro, né? Aí tem gente que me critica quando eu falo cobrar bem caro, né? Hoje em dia tá difícil As pessoas... meu Deus do céu. Mas eu não vou entrar nisso aqui agora não. Você pode botar uma precificação bem justa para você, né? E as pessoas vão pagar porque elas têm confiança na maneira com que é produzido. É completamente diferente de você pagar a dúzia ali, às vezes R$ 20, 25, R$ 30 numa quitanda orgânica e você não sabe o que foi naquela alimentação. É chamado de orgânico, mas você não sabe, né? Então, essas complementações, mesmo as que eu vi funcionando bem, ainda dependiam de fechar ciclos que eram ciclos mais amplos, né, que às vezes estavam fora da propriedade. Ainda assim, é um fechar ciclo, é interessante, porque igual você fez, o pessoal pegava resíduo de restaurante e tal, tá prestando um serviço, na verdade, né? Mas ainda assim tem essa dependência, né? Porque se você não tiver aquilo, como é que você faz? Hum, hum. E aí, nesse esquema de comprar coisa do mercado, né, do agro, você está completamente refém aos preços, né? Hoje o meio saco está R$ 50, mas pode ter uma guerra aí, uma questão geopolítica aí, e ir para 100, 200, R$ 300, e de uma hora para outra né, você não consegue alimentar E, sua e e vai gastar uma não, grana. perdão, e o fato de você fazer elas desse jeito com em torno de 50% da alimentação bem natural, também te dá uma flexibilidade, porque se isso acontecer, você consegue passar elas para uma alimentação natural com mais facilidade. Ao passo que a pessoa que tem as galinhas completamente na ração, quando precisa fazer essa passada muito rápida, elas não aguentam não. Ah. E aí entra no assunto, tem a tua pergunta, né, sobre minha estrutura aqui, que eu não vou falar, mas entra aí na questão da seleção das galinhas, né? É, aí a questão do melhoramento, né, melhoramento genético, que acontece para tudo, né? Qualquer tipo de animal e para plantas também, né? Plantas tanto de agricultura quanto plantas de ornamental e tal. A gente, a gente volta nas estruturas, mas eu acho legal você falar sobre isso aí, porque você vem fazendo uma seleção do plantel também. Pode enveredar e depois a gente volta na estrutura, não tem problema não. Aí, por exemplo, hoje em dia, assim como hoje em dia o ovo caipira, que é vendido como caipira, não é o caipira que a gente conheceu antigamente, da roça mesmo, que a galinha comia de tudo, aquele ovo, enfim, que é muito gostoso. As galinhas caipira de hoje também não são as mesmas galinhas, né? As galinhas caipira de hoje são galinhas desenvolvidas por algum órgão, geralmente pela Embrapa, enfim, essa galera que cria galinha para máxima produtividade, seguindo a lógica da indústria, né? Seguindo a mesma lógica da granja, só que nesse sistema, nessa regra, que seria a regra da galinha caipira. Tem um espaço, tem um piquete onde a galinha tem acesso, às vezes a galinha come verde, come outras coisas, mas o animal é criado na base da soja e do milho. Então, é um animal que desenvolve as mesmas fragilidades dos animais de granja, porém, ele é mais rústico porque ele é criado num ambiente rústico, né? Enfim. Então a galera traz assim, é um animal rústico, é um animal caipira, aí desenvolve lá as linhagens, as raças que chama de caipira. Mas na verdade, assim como o ovo é um meio termo entre o granja e o ovo de verdade, essa galinha também é um meio termo entre a galinha de granja e a galinha rústica mesmo, assim, pé duro e tal. Aí, aí como eu misturei tudo aqui, aí fica legal de ver as galinhas de diferentes origens juntas. Cara, as galinhas caipira da Embrapa, as Isa Brown, essas galinhas melhoradas aí, as coitadas, enquanto elas estão bicando um milho, um grão de milho, a- Melhorada, né? Entre aspas. as outras já comeram 10 grãos de milho. Tipo assim, elas não conseguem competir com as galinhas pé duro, sabe?
criatura já comeu tudo que ela tinha que comer e ela ainda tá, tipo, olhando pra mim, tipo, vendo. Ai. E aí, então eu vejo o comportamento, né? E aí é um animal que ficou muito dócil também. É um animal que você consegue pegar, ele não corre de você. E isso é bom e é ruim também. Se você cria no espaço aberto, você quer que a galinha tenha um pouco de instinto de sobrevivência, né? Que ela fuja do predador. Então, todos esses aspectos você tem que levar em conta. E aí, o que eu estou tentando fazer aqui é o meio termo. Eu estou pegando essas galinhas melhoradas para poder trazer essa genética de ovo, tanto de tamanho quanto de botar muito ovo, quanto de não entrar muito em choco, né? Porque tem uma questão também de galinha muito pé dura, é que ela tá em choco o tempo todo e acaba produzindo pouco ovo. Aí eu tô buscando esse meio termo. Aí no começo eu saí cruzando essas galinhas, é, mas aí eu comecei a Como ficar. que são como que você Ah, está usando, o que você está usando de critério para cruzar elas? sim, aí eu conheci, né, o mob breeding através do teu trabalho, né, que tu trouxe. A gente até conversou, né, bastante me ajudou, eu trouxe as dúvidas lá. Então eu segui no esquema do mob breeding, que eu acho que o pessoal aqui já deve ter visto, mas é a seleção da natureza com seus critérios, né, com seu contexto. Você aplica as regras ali, mas quem vai ficar é o animal mais forte, que tem melhor conversão da alimentação, é um animal que não adoece, é um animal que mais precoce, né? Então esses são os animais que vão ficar. E assim, galinha é um bicho, como tu falou, é um bicho bom de começar, que é um bicho bem, apesar dos pioramentos genéticos, ainda assim, se você tem um mínimo de cuidado ali, sanitário, você coloca uma cama, assim, você coloca serragem, você coloca palhada, não deixa a galinha ficar em contato com as fezes, né? Deixa aquele ambiente equilibrado, água limpa, uma alimentação mais ou menos. É muito difícil a galinha ficar doente, né? Ou ter algum problema. Então, é isso. Eu tô, por exemplo, nesses 2 anos, eu só tive duas galinhas que ficaram doentes. E assim que eu vi que a galinha ficou doente, no outro dia ela foi para a panela. Tipo assim, a questão que muita gente tem dificuldade também de lidar com isso, né? Assim, de você não ficar humanizando os animais. Não tem por que você gastar com remédio, você separar a galinha, você não sei o quê, ficar naquele cuidado todo para salvar um animal que ficou doente enquanto todos os outros animais do grupo não ficaram. Tipo assim, como assim você tem 20 galinhas, 19 galinhas tão bem e um ficou doente, você vai querer. É uma doideira, né? A gente acaba humanizando, quer salvar todo mundo, e se não salvar é antiético, é errado, é sei lá o quê. Mas você está atrapalhando a seleção. Inclusive, acho que eu nem sei direito como é que a Embrapa faz a seleção, se eles cuidam dos animais que ficam, enfim. Mas a ideia é você fortalecer, né? Fortalecer o grupo ali, a criação, ter animais cada vez mais. Então aqui não tem chance. Duas galinhas ficaram doentes e panela no outro dia, assim. Não tem muito o que. E tem um negócio interessante que é o seguinte, eu tô rindo aqui porque para algumas pessoas né, assim, talvez seja um pouco impressionante, né? Mas a gente pode, por exemplo, selecionar das que não ficam doentes e cuidar das que ficaram doentes para elas, né, enfim, cuidar para não sofrer e tal. Só que na minha experiência aqui, com os ovinos, né, o rebanho original que eu comprei, de novo, não tem nada a ver com o cara que eu comprei. Ele estava no modelo e eu comprei dentro daquele modelo achando que eu conseguia adaptar e não dá para adaptar. Porque elas estão acostumadas, como você falou aí das galinhas, elas estão acostumadas a receber ração. Então, essa comparação que você fez, ela acontece na pecuária também, do modo geral, que é o seguinte, o animal não é a pasto, ele tem acesso ao pasto, mas ele come a ração no coxo. E isso é uma enganação, é antiética, né?
Enfim, aí eu tive esse problema aqui e no meu caso, o que acontece? Quando você começa a cuidar dela, que ela começa a ficar mais fraca e você entra com alguns cuidados, se você, por exemplo, medicar ela com um antibiótico, alguma coisa nesse sentido, você tem um prazo de carência para poder comer de 40 dias, aproximadamente, né? E aí o que acontece? A maioria das que eu precisei cuidar, depois eu não consegui nem comer. Porque elas entram numa espiral, eu gasto ali uma grana com elas de B12, ferro, antibiótico, seja lá, né, dependendo do problema. E depois não consigo comer. Então, nesse lance dessa seleção genética, né, de rebanho, o Bion, que tem um trabalho com ele aqui no canal, tá, gente? Quem quiser assistir depois, o Bion é um produtor, né, um selecionador, um cara que trabalha com seleção genética na Suécia. Ele fala o seguinte, que é interessante, que é isso aí que você trouxe. A gente tem que olhar para o rebanho com o olhar do predador. Porque na natureza, em torno de 20 a 30% do rebanho, todo ano, vai embora para o predador, ele vira comida de predador. Então, se a gente estiver fazendo um trabalho correto, a gente, na verdade, está comendo um animal que não conseguiria se reproduzir de qualquer maneira. Ou que traria a média de aptidão daquele rebanho, daquele plantel e tal, para baixo, né? Então, eu tenho tentado desenvolver mais esse olhar de, tipo, ver as que não estão rendendo muito bem e fazer o abate e comer e né, enfim, criar mais subsistência a partir desses animais que estão talvez não num peso ideal, mas que são saudáveis o suficiente para serem comidos, do que ficar esperando, tentando salvar tudo. Porque a minha experiência aqui, assim, toda vez que eu tento salvar demais, no final das contas morre e quem come é os urubu, porque ou então vira composteiro, ou então vai para composteiro. Porque eu começo a entrar com muito remédio e depois não consigo nem comer. E um detalhe, não, só um detalhe. Só um detalhe, e que os animais que a gente come, né, na cadeia longa de consumo aí, de supermercado e tal, esses animais são tudo medicados. Isso. Assim, e aí o que tu falou de novo, a galinha é interessante porque é um animal pequeno, não é um mamífero, né? Então a gente tem um pouco, assim, tem um pouco menos de identificação. E aí é mais fácil treinar essas habilidades, né? De ser um predador, de ter esse... Porque, imagina, né? Uma galinha ficou doente, vou matar a galinha. Matar uma galinha é uma coisa. Agora uma ovelha ficou doente, matar uma ovelha é um trabalho bem maior, né? Enfim. E é isso, assim, E aí, e aí entrou... E eu tô testando, né? Testando mob breeding, fazendo os cruzamentos entre irmãos, né? Testando e vendo, assim, o que é que, o que é que vai saindo, né? E o que eu quero é um animal de dupla aptidão. Não tem como ser padrão, como é? Padrão FIFA, né? Padrão Embrapa, Aham. porque tem o meu contexto, né? E eu não tô querendo máxima produtividade, tô querendo menos trabalho possível, né? Para um maior retorno. Então, vai ser um animal de carne, assim, mais ou menos de carne e mais ou menos de ovo, né? Nem ruim e nem também aquela produtividade muito. Tem, tem um lance interessante, Aito, que as pessoas precisam entender, né? A zootecnia, veterinária, agronomia e tal, partiu para uma questão muito tecnicista de performance por animal. Esses dias eu estava conversando aqui, o pessoal falando daquele galinhão também, que tem uma galinha que tá com 5 quilos. E todo mundo falando que aquela galinha caipira, que aquela galinha maravilhosa, que não sei o que. Então eu falei, galera, um animal selecionado para tamanho absoluto não vai ser um animal que vocês vão conseguir fazer uma alimentação natural dele, não. Então, isso que você traz é importante o pessoal entender, né? Que assim, talvez você não vai ter uma produtividade extrema, mas o que você economiza de insumo e de tempo de cuidado, mais do que vale a pena a pequena queda de produção. Porque você produz ainda o suficiente, em alguns casos produz bastante, mas sem insumos e sem cuidados extras. Essa conta é que o pessoal não faz, o pessoal fica preso numa mentalidade de troféu. Minha vaca produz tantos litros de leite por dia.
Ah, o peso de desmama dos meus animais é tanto. Ah, o ganho de peso médio dos meus animais é tanto. Tá, meu amigo, mas e quanto que você está gastando para fazer isso? Isso é o que a galera não pensa, né? E é interessante na galinha essa questão da seleção genética e já ir selecionando para resistência, porque quem faz isso que você está fazendo, você tem ciclos muito rápidos, né? A cada 3, 4 meses, mais ou menos, você tem um ciclo que você já está testando. O que você está selecionando, você já consegue ver na prática, né? Acho que era legal você compartilhar um pouquinho disso também, né? Porque eu venho acompanhando o seu trabalho, você falando, né, do peso dos machos, da disponibilidade, da maturidade, da precocidade, né? São iterações muito rápidas, né? Aqui não está sendo tão rápido porque eu não dou conta. Porque assim, quando vem a ninhada, eu tenho que ter mais cuidado com a alimentação, assim. E tenho que ter um cuidado extra também por causa da estrutura que eu tenho aqui, né? Então eu não consigo ter uma ninhada atrás da outra. Então é um processo que poderia ser bem mais rápido, porque a galinha choca com 21 dias, né? Tira filho com 21 dias. E 6 meses ela já tá mais, em média, assim, ela tá pondo, começando a pôr. Eu não tô fazendo isso tão rápido aqui. Tá sendo mais lento do que poderia ser, né? Mas está acontecendo. Aí eu vou só apontar uma coisa que tu também teve esse problema, eu também tive aqui, que é o da verminose. E, eu não tenho como comprovar, mas muito provavelmente a verminose veio dos animais de melhorados, né? A Isabral que eu trouxe, o grupo de Isabral que eu trouxe, provavelmente veio dele. Por quê? Porque era aquele esquema tradicional, aquelas baias, criando a galinha, é, esterilizando o ambiente todo mês, né? Vermifugando todo mês. Então, a verminose veio dessas galinhas, muito provavelmente. E aí, como eu tirei novas ninhadas e cruzei e tal, as novas gerações, alguns animais vieram com verminose, outros não. E claro, também a verminose varia de acordo com a alimentação, né? Se numa época eu tô dando menos alimento de verdade, digamos assim, tô dando mais ração, as verminose aumenta. E, enfim, no momento que a alimentação das galinhas está melhor, também a verminose dá uma diminuída. Então também estou selecionando para resistência à verminose. Só que com a galinha é mais difícil você coletar, né, as fezes do animal. É um animal pequeno que está cagando o tempo todo, é muito animal misturado, é difícil marcar. Aí meio que eu estou fazendo selecionando pelos sintomas que geralmente o animal que está com verminose tem, né? Tipo assim, é um animal que tá mais magro, é um animal que está produzindo menos, é um animal que está ficando menor. Então, como eu seleciono certas características, meio que indiretamente eu estou removendo os animais que estão com verminose do grupo. O lance, o lance que. O lance do Zitzman, né? E o lance do Fred Provenza. O Zitzman diz o seguinte, que o animal que tem boa condição corporal inerente, o que ele quer dizer com isso? É um animal que aproveita muito melhor tudo que ele come, tem um apetite voraz, que é o que você estava falando dessas galinhas pé duro, né? Então ele mantém mais saúde, mesmo com flutuações de oferta de alimento, né? É um animal mais resiliente mesmo, né? Tem boa conversão de peso a pasto. No caso, a galinha é um onívoro, mas funciona da mesma maneira, né? E o lance do Fred Provenza, que a gente vem estudando e conversando já há um tempo também, né? Que havendo diversidade, os animais sabem se medicar, né? É, é muito interessante isso, que a sua seleção já vai indiretamente tirando, né, os que ficam doentes. Mas, de novo, não é uma seleção para o maior animal, né? É uma seleção para o mais precoce, para o mais, né, mais resiliente, né? Tem mais carne, exatamente. Então, a seleção está sendo lenta, mas está acontecendo, né? E aí você faz os endocruzamentos, né? E realmente acontece isso que a galera fala, de vir uns animais muito pequenos, animais muito ruins, mas também vem uns animais muito bons, né?
E, e eu super acredito, assim, nesse método, né? Eu acho que com o tempo eu vou ficar com realmente animais muito bons. Mas agora no começo tá saindo assim, tipo, no Zen do cruzamento, né? Da que eu fiz assim, saiu metade muito ruim. E aí saiu, tipo, um quarto muito bom e um quarto mais ou menos, né? Então parece que eu tô, pelo menos nesse estágio inicial, eu tô piorando a qualidade do rebanho. Os animais que vieram estão mais fracos, assim, no total, né? Tão piores do que. Mas aí, mas aí, peraí, deixa eu só contextualizar, pessoal. O endocruzamento, gente, é quando você deixa cruzar parente, né? E quando a gente faz essa seleção genética, a gente deixa isso acontecer porque é o que acontece na natureza. Por exemplo, se tem um galo que está ficando muito forte, ele vai cruzar com todas as galinhas, independente de ser parente dele ou não, porque ele é mais forte, mais adaptado, mais fértil, então ele domina. Só que o que acontece na natureza quando esses animais mais fracos surgem? Eles são predados. E aí que vem minha pergunta para você, Ayrton. Você tem a impressão que você está piorando, mas na verdade isso aí você está tirando, né? Esses não selecionam, eles não cruzam para frente, né? É como fosse assim, nesse estágio inicial, meu rebanho está piorando. Porém, eu estou fazendo um trabalho acelerado de seleção, né, desenvolvimento genético, porque eu estou removendo toda a genética que é ruim. Então, por mais tá aparecendo essa galera mais fraca e eu estou tirando ela, então vai ficando só os mais. Essa genética não vai aparecer depois, né? Vai aparecer cada vez menos depois. Essa genética mais. Na verdade não é que você está piorando o rebanho, né? Na verdade é que você está revelando as fraquezas e eliminando elas. Então, assim, é um período é um período de seleção mesmo, né? E aí aquela coisa que o Bjorn fala do olhar do predador, que é, bom, então esses aqui a gente vai tirar, né? Esses aqui é os que vão para o abate primeiro. Então a gente vai fazendo isso e aí vai, na verdade você está melhorando mais rápido, você não está piorando não, você está melhorando, porque a maioria das pessoas tem todos esses animais aí, não sabe que esses problemas estão ali dentro, ou quando os problemas se manifestam, elas cuidam e continuam deixando cruzar. Isso. Eu falo Bom, melhorar no sentido de você ter uma análise só de curto prazo, né? De pensar assim, poxa, as 20 galinhas que eu tinha antes, elas produziam mais ovos, eram mais pesadas do que os 20 filhos que eu tirei agora. Mas se olhar para, né? Se eu conseguir ter um olhar para frente, aí, na verdade, eu estou melhorando é. e rápido. Então, mas é aquela coisa do contexto que você falou, né? Por exemplo, eu tô passando a mesma coisa com os ovinos, né? Os ovinos que eu tenho aqui, os que sobraram do rebanho original, são só os que eu consegui misturar depois do rebanho original. Do rebanho original só sobrou uma e ela vai ser abatida, porque ela já recusou cria 2 vezes, recusou ano passado e esse ano recusou de novo. Então ela vai para a panela. Então, ou seja, do rebanho original, eu não tenho mais nenhum animal. O animal que ficou no meu rebanho tem um pouco dessa genética do rebanho original, mas já misturado com outra coisa. E são os únicos que conseguiram, exclusivamente a pasto, né? Então eu estou passando aí pela mesma coisa, assim. Quando eu olho, e é difícil assim, né, emocionalmente falando, porque a gente, naquele momento ali que você perde o animal, naquele momento que a coisa não está indo tão bem quanto você gostaria, você questiona, né? A gente se questiona, né? O cuidado, a seleção, a competência, etc, etc. É normal. Mas a médio prazo, quando você começa a ver os resultados, e aí é que vem a questão da gente desapegar um pouco, né? Aquela coisa que você falou, da gente não ficar humanizando muito. Cara, quando vem os resultados, é evidente. É um animal muito sem frescura. Um animal que você não faz nada. Um animal, ele se cuida sozinho. Um animal é autônomo. Ele pega a comida dele, ele se vira, ele não fica doente, ele não é espantado demais, nem dócil demais. Você vai vendo que a coisa vai realmente, né? Tô começando a ter amostras disso agora, mas é igual você falou aí. Os animais que eu tenho que são assim são minoria, né? Os outros são a maioria. O resultado assim do começo assim dessa primeira ninhada para minha amiga, ela brincou comigo assim, agora tu tem animais de dupla aptidão, ruim de ovo e ruim de carne. Tipo assim, eu estraguei mas faz parte desse processo da seleção. Você expõe a fragilidade, né? A genética frágil nesse estágio inicial.
E quando você alimenta os animais, né, com essa lógica de insumo externo, você esconde toda essa fraqueza. Porque o animal está sempre gordo, mas ele está gordo porque ele tem um excesso de caloria, um excesso de alimentação que, que é falso, né? Exatamente. Isso é até uma falha, digamos assim, do meu. O ideal é já começar com a alimentação que você pretende ter, né? Porque eu tô no meio termo, assim. Eu tô acabando meio que selecionando animais que não me servem muito e que mais pra frente eu vou ter que tirar, porque eu tô. Metade da minha alimentação é ração. Então eu só vou realmente selecionar o que é para mim quando eu realmente ter a alimentação, né, e o sistema que eu, enfim. Então Mais ou tem isso. menos, mais ou menos. Mais ou menos, porque se você aperta na seleção, né, se você aumenta a pressão de seleção para identificar os animais mais fracos, mesmo com suplementação de fora, você consegue identificar os mais precoces. E esses são os que têm melhor conversão de peso. E eles vão ter melhor conversão de peso também com a IPIM. Então, assim, não é uma perda de tempo e nem é uma incoerência completa também, porque assim, é muito fácil a gente colocar um parâmetro muito idealista, mas no dia a dia não existe, né? Eu gosto de estar conversando aqui, se você vai tentar comprar alguma coisa, você não consegue. Comprar alguma coisa que eu digo assim, né? Um farelo de milho crioulo, alguma coisa natural. E essa, na verdade, é o grande desafio que a gente tem, é porque a gente está completamente dependente, né? O sistema baseado em fármacos e petroquímicos, ele domina. E para a gente desmamar dele, é, é preciso é preciso paciência também, porque enquanto a gente está melhorando, a gente precisa comer, né? Precisa ser viável nesse meio tempo, precisa fazer uma transição, né? A transição abrupta, ela não é possível para a grande maioria das pessoas, porque você precisa continuar produzindo enquanto você vai mudando de paradigma de produção. Isso é uma coisa que as pessoas que são muito idealistas, né, e que não estão no dia a dia da produção, às vezes julgam muito, mas elas não estão no dia a dia. Foi o meu dilema, né? Ou eu tinha 10 galinhas, alimentação melhor, ainda assim tinha milho do agro, só não tinha soja, né? Mas essas 10 galinhas não me davam os ovos que eu precisava. Ou eu tinha 20 galinhas e aí sim eu tinha o ovo e a carne que eu precisava. Mas Ayrton, olha só que interessante. Se você tivesse só as 10 galinhas, você não teria quantidade de ovo. Aí você tem que comprar o ovo do supermercado. O do supermercado é 100% agrônomo transgênico. O seu só é metade. Eu tô melhor do que, né? É. Exatamente. Esse foi o meu critério. Deixa eu voltar aqui que eu quero abrir um pouquinho para pergunta. Tem um monte de gente aqui já ansioso para perguntar um monte de coisa para você. Gente, se vocês. Da estrutura, é. Eu vou falar rapidinho, aí abre para. Pode ser? Abre para as perguntas. Claro, pô, pode ficar, não precisa ser rapidinho, não. Pode falar tranquilo. E aqui, o sítio aqui é assim: eu fiz um puxadinho, casinha pequena, acoplada num depósito grande que já tinha aqui, uma estrutura de um depósito grande, que bem antigamente meu pai, inclusive, já criou galinha nesse depósito. É, então, o esquema dele era as galinhas ficavam nas fases iniciais mais confinadas, né? Depois soltava em piquetes, né? Que tinha capim e fazia essa criação aqui. E aí eu aproveitei esse depósito e inicialmente fiz um piquete pequeno numa das saídas do depósito. O depósito tem duas saídas, que era justamente para as galinhas irem. Tem três saídas, na verdade, para as galinhas antigamente iam para três grandes piquetes. Aí eu só fiz um piquete pequeno em uma saída, de 8 por 8 e aí virou um piquete compostagem, né? Porque no começo eu tinha um pasto de braquiária nesse piquete, mas assim, eu não anotei, na época eu não anotava. Mas acho que foram 2 semanas. 2 semanas as galinhas zeraram o braquiário, um negócio impressionante. Tem essa questão da galinha. Não pense que você precisa de uma área muito grande, pouca galinha, para ela não desertificar o lugar. Porque se for adensado, a galinha vai desertificar. E a galinha desertifica em um nível porque ela come as sementes. Então ela acaba com o banco de sementes também.
Aí nesse piquete de 8x8 teve uma época que eu aí soltei, aí a galinha comeram tudo, ficou no chão, batida, e eu comecei a cobrir, né, com palhada, sempre cobrindo palhada, serragem, e trazendo os resíduos orgânicos da cidade e do sítio para esse piquete de 8x8. Então o piquete virou uma grande compostagem. Eu comecei a criar terra preta ali, né? E remover essa terra para horta, né? Para essas para uso assim, uma terra bem preta. Uma coisa interessante que eu estava conversando com o pessoal sobre isso, né, é o seguinte: é, os paradigmas de produção não tem muito certo e errado dentro da abordagem ecológica. Você pode fazer um galinha de cama profunda e ele pode virar, como você fez aí, uma grande composteira, ou seja, você está produzindo insumo para horta, produzindo insumo para canteiros e tal, tá uma terra preta ali. É, em abordagens que as galinhas ficam mais contidas, também tem o lance da agricultura natural coreana, né? Que é bem parecido com isso que você fez. Prepara primeiro, inocula o lugar, coloca ali um carvão ativado, coloca tora de madeira e tal, e cobre, e vai fazendo essa compostagem por cima, e depois você pode estar sempre tirando aquela terra que está completamente inoculada, né? Então, poderia ter vários piquetes, quando ela começa a baixar o capim de um, você bota no outro. Tem desenhos clássicos da permacultura sobre isso, né? Um galinheiro fixo de cama profunda, com 4 piquetes, vou explicar isso bem rápido, é assim, ó. Você tem um galinheiro de cama profunda e na frente dele você tem um pátio bem estreito. E nesse pátio você tem 4 portas. Cada porta vai para um piquete. Então você deixa 3 trancadas e uma aberta. Elas saem do galinheiro e vão só para aquele lugar. Quando você quer trocar, de noite elas vão para dentro do galinheiro, você fecha aquela porta e abre a próxima. Então você tem um rotacionado de galinhas, né? Interessante que você trouxe isso daí, porque o pessoal fala para mim, eu como ovo de galinha caipira. Quando me mostra o galinheiro de o chão batido, assim, aquela coisa horrível, né? Eu falo, meu amigo, isso aí não é saudável, não. Insalubre, e aí as galinhas. E aí para você ver, eu tenho uma vizinha aqui que cria nesse jeito aí, né? Que é esse jeito clássico, assim, sem esse mínimo, sem cobertura nenhuma, solo batido, as galinhas tudo cagando em cima todo dia, quando chove aquela nojeira. E aí as galinhas dela são galinha pé dura, mas ficam doentes. Não tem uma vez para não passar lá, para não ter 2, 3 galinhas toda no canto assim doente, você vê que a galinha vai morrer. Mas é isso, é porque não tem o mínimo de cuidado, né? Não tem o mínimo de noção, assim. E isso ainda é muito comum. Eu fico até Então, basicamente você fez então um galinha de cama profunda, né? Você tem uma área que elas ficam com bastante palhada e a área que elas ficam soltas também é uma área de cama profunda também, né? isso. E aí, e aí eu ultimamente, como eu consegui uma serragem gratuita, que é só um pozinho mesmo assim. No começo eu comprava uma mais grossa, mas agora é só um pozinho. E o depósito é do lado da casa, é colado. Então as galinhas ficavam ciscando lá e a poeira ficava vindo aqui para casa. Então, dessa área fechada. Na área de fora, quando chove, né, dá uma olhada e tal. E tem outras coisas ali, mas a área de dentro ficava vindo muita poeira. Aí eu comecei a fazer isso, eu comecei a inocular e molhar a parte interna. Então agora não tem a poeira e eu tô criando terra preta, assim, claro que bem mais devagar do que a área externa, mas também já tô criando na parte fechada também. E aí eu Ah, pretendo então, fazer mais ou menos aí que tu falou. Eu já estaquei, já botei as estacas tudinho nessa área externa, onde eu estou fazendo agrofloresta. E aí eu vou vir com tela e vou fazer grandes piquetes para ficar revezando as galinhas. E a ideia futura, assim, meu cenário futuro é uma tarefa de agrofloresta que esse depósito onde eu crio as galinhas tem acesso. E essa agrofloresta vai ficar dividida. E aí eu vou soltar essas galinhas e as galinhas vão ficar nesse ambiente perfeito para elas, né? Subbosque, cheio de cobertura. E aí eu acho que eu vou conseguir como é, a, a super carne, o super ovo de galinha, né? Porque aí a galinha vai comer de tudo, vai, enfim. muito bom. Vou fazer uma pergunta aqui já no sentido de abrir aqui para algumas perguntas. A primeira é que eu venho acompanhando também o seu esforço de fazer
a questão do manejo sanitário delas de maneira natural, né? Como é que foi esse processo aí? Não, claro. Não, é que eu venho acompanhando o trabalho, né? E eu vi a sua preocupação de conseguir fazer um manejo sanitário sem químicos, né? Que você vem buscando alternativas de plantas, de cuidados e tal. Como é que foi essa questão do manejo ecológico, do manejo sanitário ecológico delas, né? Ó, é como eu comentei, né? E eu acho que tu já comentou também nas tuas falas com as ovelhas. O animal, quando não está bem alimentado, ele vai ficar mais susceptível a qualquer coisa, né? Incluindo verme. Então, na época da transição, quando eu estava tentando, quando botei galinha demais para pouca comida, foi na época que deu verme generalizado, assim, a verme se espalhou no coisa. E aí, eu tanto comecei a suplementar com soja, quanto eu comecei a trazer vermífugos naturais, né? Eu nunca usei químico. Eu até consultei um amigo do grupo, né, um dos teus alunos, me fugiu o nome dele agora, que é veterinário, ele falou, cara, não vermifuga, porque os ovos das vermes estão aí no ambiente, tu não vai conseguir remover esses ovos, porque as galinhas têm um acesso à terra, né? Na terra tu não vai conseguir resolver. No depósito tu conseguiria se tu queimasse tudo, botasse, né, aquele maçarico assim para queimar, fazer uma, enfim, ia ser muito trabalho, tu não ia conseguir eliminar os ovos totalmente e as galinhas iam pegar verme de novo e tu vai estar criando vermes mais fortes, né? Se tu vermifugar, tu vai selecionar vermes mais fortes em vez de selecionar galinhas mais fortes. Esse é um ponto interessante, né? Esse é um ponto interessante, né, Aito? Porque ele está presente em vários tipos de criação, inclusive está presente também no manejo de sistemas vegetais, né? Que é o seguinte, quando você quer ter o domínio completo das doenças, quando você parte do paradigma que você quer exterminar tudo que é ruim, você, na verdade, bota pressão de seleção nas pestes e não nas coisas que você está querendo produzir. Então, a gente nunca vai ter um plantel, um rebanho completamente isento de parasitas. O que a gente tem que fazer é selecionar a partir dos que não se afetam e dos que pegam pouco. Porque quando a gente parte na questão dos ovinhos, por exemplo, se eu quero dominar completamente, o que o pessoal faz, o pessoal já tem gente que está recomendando, por exemplo, vermifugação profilática. Olha que absurdo. De 3 em 3 meses você vermifuga o rebanho inteiro e vai mudando o tipo de princípio ativo de cada remédio, porque os vermes estão ficando cada vez mais resistentes. E aí o que acontece? Se você faz algum tipo de manejo que os animais têm acesso à propriedade como um todo, e você está vermifugando de 3 em 3 meses, eles estão pegando esse vermífugo que você está dando e jogando para o solo. E aí mata a microbiota do solo. É, porque toca, né? Tem vários vermes do bem também. É É, terrível. Eu tiro no pé e é o que o melhoramento da Embrapa está fazendo, né? É o que o melhoramento esse melhoramento convencional está fazendo. Está selecionando vermes melhores e animais mais susceptíveis a verme. Aí eu estou usando alho, que é um verme. Eu uso muita coisa natural que é vermífuga, né? Semente de abóbora, de mamão, algumas ervas, alho, a própria kombucha, eu coloco kombucha na água de vez em quando, fermentados, né? Então, tem aquela coisa do Provenza, né? Você oferece muita coisa, e muita coisa que tem propriedades medicinais, vermífugas, e os animais vão comendo ali. E, e depois que você começou com isso aí, você vai fazer uns abates, você percebeu que diminuiu? Isso aí diminuiu. Aí diminuiu. É como eu falei, eu não consigo dizer quanto foi com relação a esses remédios naturais, o quanto foi com relação à suplementação de soja, né, que aumentou a proteína que tava deficitária, mas diminuiu. Tava assim, praticamente todos os animais que eu tava tipo 80% assim dos animais que eu matava tava com. E claro, né, eu tô selecionando os animais piores pro abate, né?
Então, eu já estou selecionando os animais que vão ter verme mesmo. Mas hoje tá meio a meio. É, Ou seja, já tá melhorando, né? Melhorando melhorou. rápido. Já tem um ano já que tá meio a meio. Depois que eu comecei a dar essas coisas, né? Maravilha. Gente, eu vou abrir aqui para perguntas, lembrando, né? Eventualmente essa conversa vai para o YouTube, então se vocês quiserem fazer a pergunta por escrito, eu faço por vocês. Ou se vocês quiserem perguntar, ela vai acabar ficando gravada, tá? Só para saber que sua imagem estará rodando na internet. A Lu, a Lu tá fazendo uma pergunta interessante, né? Se pode abater os animais com verminose e se alimentar deles. Sim, aí a gente pode fazer pergunta besta, viu? Eu não sei tudo não, mas enfim, é tranquilo, eu vou responder o que eu souber. A André perguntou das árvores, né? André, eu vou fazer esse teste, porque assim, metade da área eu já estou desenvolvendo há 4 anos, né? Então já tem as plantas, já as frutíferas e as árvores já estão mais estabelecidas, né? Já estão grandes, no mínimo com 1 metro em diante, né? Mas aí tem uma área nova que eu estou plantando agora. Então tem muda pequena. Nessa área nova, eu vou experimentar proteger o pé das mudas, botar tipo tronco, telha, pedra ao redor das mudas para a galinha não ciscar o pé das mudas, né? Porque a galinha mata mais assim. Ela cisca, fica ciscando ali no pé, expondo a raiz e mata a planta. Então eu vou tentar proteger para ver se dá certo, porque Tem, tem duas coisas, Ayrton, desculpa te interromper. Só para incluir a pergunta do André aqui no coisa. O André, gente, do Ecopolo Catuçaba, tá? Tem no Instagram e tem no YouTube também. Muito material bom deles. Estão desenvolvendo a propriedade desde o zero. Bastante coisa interessante. E o André está perguntando assim, né? Quanto tempo depois de plantar das árvores podemos integrar as galinhas? Não é muito sobre o tempo e mais sobre a altura das mudas. Porque as mudas que são palatáveis, a galinha é onívora. Ela vai bicar as mudas, né? E as que são muito sensíveis, como o Ike está falando, elas vão ciscar no pé também. Então, normalmente a gente fala de 80 centímetros para cima, você consegue deixar elas ali, que elas não vão detonar as mudas. Mas aí você tem que fazer essa proteção do solo, porque elas podem ciscar muito, né? E dependendo do número de galinhas que você tiver, e estiver muito adensado, o excesso de nutrientes também é ruim, né? Muitas fezes sem tempo de compostar, sem matéria carbônica para absorver ela no solo, também fica agressivo para as plantas. Então essas estratégias que o Ike está falando, tanto de muito mulch, né, muita cobertura, fazer cobertura com coisas mais pesadas que elas não conseguem tirar, então colocar pequenos troncos, coisas que vão protegendo, mas o problema é a altura, porque se elas conseguirem bicar, elas comem as mudas, né? Então, essa integração pode ser feita desenvolvendo a altura e depois abrindo o piquete, ou pode ser feito com a tela elétrica. Bota a tela elétrica em volta do canteiro. perfeito, é isso aí. A tela normal não tem como, né, ser viável. Como é que você vai proteger toda a linha de plantio com tela? Não tem como. É. A Lu perguntou sobre as vermes, A né? luta, se é possível abater para comer mesmo quando está com verminose, né? Que eu acho que é uma pergunta bem interessante, na verdade. Eu também não sabia. Aí a primeira coisa que fui pesquisar é se a lombriga de galinha pegava em gente, né? Mas não, esse problema que eu tô tendo aqui é um ascarídeo, né? Que é realmente aquela tripinha, né? Aquela verme clássica, só que é de galinha. Eu não sei quais são as outras aves que pegam, não sei se pato, ganso, esses outros bichos pegam, eu não pesquisei, mas gente não pega, então não afeta seres humanos. Então, se você comesse aquilo, na verdade seria proteína, né? Você não tem por que comer, mas assim, não vai os ovos não vão lhe contaminar e nem as. Só que acontece, a verme ela fica no intestino do animal. Então, quando você vai tratar, é assim que eu identifico, né? Quando você vai tratar o bicho e você vai limpar as tripas, aí você vê as vermezinhas lá. Então, eu consigo ver, enfim, né? A quantidade e tudo mais. Aí você poderia fazer exame, que foi outra pergunta que fizeram aqui, porque nas fezes das galinhas vão ter os ovos das vermes.
Aí você poderia identificar através de um exame simples, né, que o Eurico já trouxe com os ovinos, né, de você pegar a amostra das fezes e olhar no microscópio, assim, simples e ver. Só que no meu contexto, assim, para mim, eu não acho viável fazer isso com galinhas, porque é muito trabalho separar a galinha, cada galinha para poder coletar as fezes, não sei o quê. Então eu deixei para lá, eu acabo fazendo essa seleção geral com a esperança de que eu estou selecionando para resistência a vermes e é o que está acontecendo na prática. Só um detalhe aqui, gente, um detalhe aqui para quem estiver interessado nisso, né? Tem algumas plantas que são fitoterápicas nesse sentido da verminose, que você pode ter ao redor do galinheiro. Elas têm que ter a possibilidade de bicar essas plantas, mas não acabar com elas, né? Então, às vezes a gente coloca uma tela em volta dessas plantas, uma tela de metal mesmo, né? Aí tem artemisia, tem algumas plantas que a gente pode colocar como para elas se medicarem. E na agricultura natural coreana tem um tratamento que é feito desde o pintinho, que é a fermentação dos grãos e a questão dos fermentados na água também, como a Ayrton colocou, que ao longo de um tempo elas ficam com a microbiota intestinal tão forte que diminui muito a carga parasitária. Via de regra, a gente tem que entender que o parasita ele está sempre presente em todos os sistemas. Alguns animais manifestam mais e outros menos. Por quê? Os animais que manifestam mais estão deficitários em algum nutriente ou tem a genética foi desenvolvida de forma muito frágil, né? E eles são mais suscetíveis. O trabalho da Pat Coleby, que eu cito muito ele com relação aos ovinos, ela tem uma seção de livros sobre vários animais, inclusive os pets, né? E uma coisa que é comum de todos, inclusive da gente, que a deficiência em cobre aumenta muito a susceptibilidade aos parasitas internos. Então, para os animais, inclusive as galinhas, a suplementação do cobre é uma opção na água, enfim, tem algumas maneiras de fazer isso. E para parasitas externos, já vou até cobrir isso aqui também para quem tiver interesse, ela diz que é a questão do enxofre, né? Então, a abordagem da Pat Coleby, a abordagem do Fred Provenza, que você bota as plantas e elas escolhem, a abordagem da agricultura natural coreana, que você vai inoculando a microbiota desde muito novo, né? E na agricultura natural coreana, além de você inocular a microbiota do animal, o galinheiro da agricultura natural coreana, ele é um galinheiro que eles cavam 50 centímetros, colocam várias toras de madeira, colocam o carvão, o biochar, depois colocam o solo com compostagem e tal, e depois colocam 25 centímetros de palhada. Basicamente o que você cria é uma cama contínua de compostagem. Então você tem uma microbiota e a ação fúngica muito elevada e isso impede a proliferação dos vermes. Então, de novo, nesses manejos que a gente vem discutindo aqui, o Ayrton pratica lá, é muito a teoria do campo, né? A teoria do território e não a teoria do germe. Não tem como ter controle total. O que você pode fazer é melhorar a imunidade dos animais que você está criando ou das plantas para que elas não manifestem aquela infestação. É um paradigma diferente, né? Ó, o Vitor está perguntando aqui, né? Você acha que temperos como alho, cúrcuma ajudam a combater alguma coisa de verme ou doença do animal para comê-los? Eu acho que sim. Eu uso, né? Eu sempre tô, de vez em quando, eu dou esse tempero, dou cúrcuma, dou alho. Eu nunca testei, Eurico, foi o cobre, né? De ver uma dosagem, porque, assim, no coxo, teria que fazer um coxo elevado, né? Onde a galinha não cisque, não suje. E eu não sei se o pó, ela iria... Enfim, eu nunca fiz esse teste. Mas tem a opção também de eu botar um cobre, né? Uma água sem cobre e uma água com cobre. Você pode. Na água, você vai fazer assim: você pode fazer uma diluição de. Ela é uma diluição de 1%, né? Você vai pegar 5 litros e vai botar 50 gramas. E aí, depois dessa diluição inicial, você vai pegar para cada 20 litros 100 ml. Então, assim, é diluído do diluído. E aí você pode botar duas águas e ver se elas vão mais ali ou não. É uma opção, né? Para elas. A questão do alho, gente, o alho é um vermífugo natural muito forte
E parte da alimentação tradicional da gente inclui muito alho pelos benefícios, né? Só que precisa ser o alho orgânico, não pode ser o alho industrial. O alho serve de vermífugo para os pets também, é muito eficiente. E eu já cheguei a fazer um teste com o Maicon, que é um veterinário homeopata aqui da região, que tem me ajudado muito nessa questão com os ovinos, né? A gente fez chama OPG, ovos por grama. É uma análise das fezes, né, dos ovinos, e você olha ali o que tem de parasitas. E a gente fez o antes e o depois dessa coleta de fezes, e eu vermifuguei eles com alho e melaço de cana. E se mostrou bem eficiente. Então, assim, o que eu fiz, não estou aqui fazendo uma recomendação, porque eu não sou zootecnista, estou só compartilhando o meu contexto, né? Eu não quero dependência aos fármacos. Então, eu dou o vermífugo com cobre, esse cobre que eu estava falando, aí só que o vermífugo com cobre eu faço a 30%. E aí eu dou ele via oral para os animais, né? E aí, como eu não posso repetir o cobre com frequência, se no próximo manejo sanitário do mês que vem eu precisar de uma intervenção, já está me dando duas coisas. O primeiro é que esse animal está fraco, porque eu já vermifuguei ele e ele voltou com verminose de novo. E aí eu dou o alho, né? O alho com melasco, eu faço uma mistura ali via oral também. E ele funciona bem. Se tiver algum animal que tem uma carga parasitária tão grande que o vermífugo natural não funciona, no meu contexto, esse animal não presta. Então eu vou tentar comer ele antes dele ficar muito doente, né? Não vai ser uma carne excessivamente saudável, porque se o animal está com uma carga parasitária alta, ele tá anêmico, mas é melhor do que você deixar morrer e não poder nem comer. Não, pode ir, A pode ir. compra no mercado, né? Assim, provavelmente você vai ainda comendo animal doente, ainda você pode comer melhor do que você acha por aí. A questão que eu acho muito curiosa, Aito, que a gente troca ideia direto, né? É como que as pessoas acreditam que o do mercado é saudável e tem dúvidas no manejo natural quando ele é feito em casa. É o contrário, você tem muito mais chance de ter uma coisa boa em casa, mesmo quando tem algum desafio. E o do mercado, você pode partir do pressuposto que aquilo ali está totalmente lotado de fármaco, totalmente lotado de transgênico e não é bem nutrido. Porque o que está lá são animais criados em grão transgênico, né? Essa inversão, ela é muito interessante, porque as pessoas confiam em corporações criminosas reincidentes e desconfiam do manejo ecológico. Os caras conseguiram colonizar a mente da gente de uma maneira absurda, né? O, o- Tem a esposa de um amigo aqui que, enfim, filho de um vizinho. Ela, de uns tempos pra cá, ela parou de beber água da nascente daqui e traz água mineral da rua para beber. Aí ele tava me contando, né? Em garrafa de plástico. Garrafa de plástico. Aí ele tava me contando, ela tá com medo de água de nascente. Ela não bebe mais não, ela só tá com... Eu, caralho, eu fico sair com um galão de água daqui para o lugar que eu vou para eu beber e ela tá trazendo água da rua. Enfim, é realmente É, é uma colonização do pensamento muito forte, né, cara? É um marketing muito grande. Enfim, por trás disso tudo, gente, está uma disputa muito antiga, né? Vocês vão ver esse eixo de disputa em várias coisas. Por exemplo, o Sir Albert Howard foi o cara da compostagem, era um botânico inglês, radicado na Índia, né? Que começou a estudar a questão da compostagem e caiu para a questão da alimentação. Falou assim, olha, o alimento que não é produzido num solo bom não vai produzir planta boa, animal bom, né? Aquela coisa sistêmica que a gente vê na Ana Primavera. O Sir Albert Howard já falava sobre isso. Só que ele produziu muito na época em que os adubos químicos estavam em ascensão. E o adubo químico dá lucro. Então as empresas cooptaram centros de pesquisa, né? E provaram, entre aspas, que a adubação química era mais eficiente. Esse é um dos eixos, né? A gente tem um movimento muito forte da compostagem, das pessoas que começaram a preconizar a questão dos orgânicos, né? Há muito tempo atrás. Mas essa discussão veio numa época em que os barões das petroquímicas estavam muito fortes e eles compraram as instituições todas, né? Isso hoje em dia é histórico, dá para ver isso aí, né? Tem pesquisas históricas comprovando isso.
esse mesmo eixo aconteceu com Beauchamp e o Pasteur, né? A questão da teoria do campo, do território, como alguns chamam, e a teoria do germe. A teoria do germe parte do pressuposto que a gente tem que sanitizar tudo. A gente quer dominar tudo, a gente quer acabar com todos os germes maléficos. Então é um domínio sobre o campo biológico. E aí, obviamente, essa ganhou, porque as farmacêuticas ganham muito com isso. A outra teoria é uma teoria, a teoria do campo ou do território, parte do pressuposto que se o organismo estiver forte o suficiente, os agentes nocivos não se manifestam naquele organismo. Seja um organismo florestal, seja uma horta, seja um organismo humano ou animal. E aí, paradoxalmente, né, a gente aplica muito isso na agroecologia, dizer que um sistema forte não tem praga, mas muita gente não aplica isso na saúde humana. Acha que na saúde humana é o contrário, que você tem que extirpar tudo. Então... Foi mal interromper, mas inclusive esse T-Sol aqui, ó, é resultado de 2 semanas dormindo pouco. Quando eu falei assim, caralho, hoje eu vou dormir, graças a Deus não fiquei doente. Aí eu amanheci com T-Sol. Quer dizer, a pessoa nunca vai nunca vai surgir um problema quando você tá bem, assim, enfim, quando você tá É, descansado. e esse estar bem é estar com acesso a alimentos nutritivos, né? Com todos os minerais, com todos os oligoelementos, com toda a nutrição necessária. E aí tem um trabalho na Primavera que é muito interessante para a gente, porque é o seguinte, tem coisas que a gente precisa muito pouco na dieta. Por exemplo, o zinco. Mas se ele não estiver presente, você não absorve nada. Por isso que hoje as pessoas comem muito mais, mesmo alimentos saudáveis, e se tornam obesas, porque elas não conseguem absorver o nutriente. Porque o nosso solo está depletado de zinco, por exemplo, um dos desequilíbrios comuns, né? Enfim, gente, essa questão do manejo ecológico, sanitário nos animais, ela é muito importante. Não só porque ela produz plantas e animais mais saudáveis e consequentemente, vai contribuir para a nossa saúde, mas porque daqui para frente a gente precisa estar cada vez mais independente, né, das questões dos fármacos, dessa genética. Olha de novo como é que mudaram. O Ayrton falou várias vezes, né? A genética melhorada. Por isso que eu falei entre parênteses, entre aspas, né? Porque eles falam de melhoramento genético, mas é um animal que é mais dependente da indústria farmacêutica e de insumo. Então não é melhorado, ele é piorado. Ele só é maior. Aí é o lance que eu no começo estava conversando com vocês. O paradigma de performance por animal e o paradigma de lucratividade, produtividade por área. Um leva você a escolher animais cada vez mais independentes e autônomos, e o outro leva você a ser cada vez mais garçom de bicho e de planta. Então, a gente tem que se posicionar nesses eixos aí, né? Gente, a Gabriela também estava com pergunta e a Tainara. E aí, depois disso aqui, acho que a gente vai encaminhando para finalmente aqui. Eu queria perguntar, assim, queria colocar primeiro só rapidamente, né, que eu tenho uma experiência de algum tempo, que dá certo mesmo essa questão, só que eu nunca fiz em grande escala, né, de você dar a macaxeira ou mandioca mansa, mas o restos e tudo mais, isso foi como eu criei galinha por um bom tempo, e isso funcionou, mas nunca isso foi sempre para o sustento, né, familiar, então não era um número grande de galinhas. E Ô Gabi, me dá só uma licença. Eu vou fazer um pedido aqui, porque até então a gente foi fazendo as perguntas todas lidas. Eu vou fazer um fechamento aqui. Fica aqui, não sai não. Você vai fazer a pergunta, tá? Eu vou só fazer um fechamento porque, por recomendações aqui da equipe, eu vou deixar os bate-papos fechados aqui, porque senão vai pro YouTube. E, enfim, só para preservar aqui todo mundo, né? Aí tu fica aí você também, por favor, tá? Gente, então eu vou fazer aqui, nós vamos seguir aqui conversando por dentro aqui da nossa reunião, mas vamos fazer um fechamento aqui, Ayrton. Te agradecer muito. Eu vou deixar você perguntar, pode ficar tranquila. Deixa eu fazer um fechamento aqui. Gente, então é o seguinte, vamos fechar aqui mais um encontro da Confraria Agrária. A gente vai seguir aqui trocando uma ideia aqui interna, por questões aqui de administrativas aqui e tal,
da equipe aqui, a gente fecha aqui e vai para dentro da sala ali e conversa por lá, né? Tem coisas que não dá para ficar aqui aberto na internet, no YouTube. Então, Ayrton, muito obrigado. Eu queria só que você fizesse um comentário final assim pra gente, né? Dessa coisa de enfrentar esse começo e seguir insistindo, porque muita gente tem medo, muita gente tem receio, muita gente fica um pouco travada, e eu acho que você tem sido um exemplo muito bacana de integridade, de transparência, de construção de coerência, né? Com essa questão da autonomia, inclusive sobre a carne, que é uma coisa que eu compartilho muito também. Então eu queria que você desse aí pra gente um comentário final sobre a sua experiência, né? E incentivo para as pessoas começarem com essa questão da inclusão animal, como é que tem sido para você. E aí a gente fecha. Galera, fica aí que depois que a gente fechar aqui, a gente discute por dentro aqui. Assim, uma coisa que sempre me vem é da gente deixar o ideal de lado, né, e ver o que é possível. Assim, começar com o que é realmente possível, assim, o que está dentro do nosso contexto, da nossa realidade, mas começar, né? Começar porque um passo vai levando ao outro. E se a gente puder começar, seja a criação de galinhas ou qualquer outra coisa, de uma forma bem pequena, de uma forma que não tenha um peso econômico, né? Que você não precise de um retorno ali, de uma lucratividade, melhor, né? Porque você consegue ter esse começo que é sempre mais difícil e aprender o que precisa aprender, o básico, e errar e tudo mais, e você faz isso dentro de um conforto, né? Você não está preocupado em, enfim, em falir, em lucrar e tal. Então, é isso, assim, se puder começar pequeno e se puder começar sem muita idealização, né? O feito é melhor do que o perfeito, aí você vai melhorando. É isso, muito obrigado. E assim, quando a gente começa, a gente tem como avaliar se a gente está melhorando ou não, né? Como a gente conversou aqui hoje durante todo o nosso encontro, né? Você vai tendo indicadores que os animais estão melhorando ou não, e aí você vai corrigindo, vai melhorando, vai podendo avaliar como seguir. E a gente explorou pouco, Ayrton, a questão também do benefício dos animais na propriedade como um todo. Você trouxe um elemento que eu achei muito interessante, né? Que eu acho que é uma boa maneira da gente arrematar essa conversa, que você falou assim, o antes e o depois dos animais na propriedade é muito marcante, os animais trazem alegria. É interessante demais assim essa observação, né? Porque você participar dos ciclos, ver os animais pequenos, ver características diferentes, animais com comportamento diferente, você poder cuidar, você poder ver que quando bem cuidado eles trazem benefícios para o território, né? Eu acho que todas essas questões são indiretas ou talvez intangíveis, né? A gente não consegue quantificar o quão mais alegre a gente fica, mas ainda assim acho que são parâmetros importantes da gente ter, né? Eu gosto muito também da função do pastor, né? Quando eu vou trabalhar lá com os ovinos, fico lá. Às vezes eu fico lá e só sento lá e fico lá, só fico lá olhando. E é muito bom. Eu também fico com as galinhas, eu sento no meio, quando eu vou dar comida, às vezes eu sento lá, fico 10, 20 minutos só olhando a galinha. É, é muito bom. Então, gente, é o seguinte, fechamos aqui uma confraria agrária, mais uma, com a participação do Ayrton, do sítio Passo Preto. Ayrton está em Jacobina. Ayrton tem também ajudado, né, a liderar um movimento de mutirões e de visitas em várias propriedades. O pessoal que tem, enfim, se juntado ali na região da Bahia para fazer isso. Tem a questão que a gente não abordou, a gente pode fazer um outro bate-papo mais para frente, mas ele está montando agora um viveiro de mudas para paisagismo e tal. Tem o lance dele do trabalho com paisagismo funcional, com paisagismo comestível, a manutenção de sistemas de produção florestal e agroecológicos. Então, quem tiver interesse, vou deixar aqui nas notas aqui, né, o arroba dele para o Instagram e o pessoal pode entrar em contato direto com ele. Ayrton, muito obrigado, viu?